ter alguns direitos e obrigações concernentes àquele matrimônio. Todavia, romanticamente falando, o que une o casal um sentimento maior, que não meramente econômico, com o intuito de prole, e aí visando os filhos, visando a manutenção de uma família, que seria a base da sociedade, você teria o quê? Regras especiais, cláusulas especiais, um contrato com direitos, inclusive, no meu ponto de vista, irrenunciáveis, o que geraria uma discussão tremenda aqui. Vamos entrar nela. Há quem chame, então, o casamento de ato jurídico complexo, há quem chame de instituição. Eu, durante muito tempo, tive essa visão romântica de considerar o casamento uma instituição, mas tenho sido levado, principalmente com as mudanças do Código, a ver o casamento como um contrato, com cláusulas especiais. De adesão. Inclusive, Totalmente adesão. a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre as mudanças do novo Código Civil. Mas agora a gente vai à participação do nosso público. E você, em casa, se tem dúvidas sobre separação e divórcio, é só ligar para a gente. Você pode fazer perguntas através do nosso telefone, por fax ou por e-mail. O endereço eletrônico é direito@tvabrasil.com.br. O telefone é o 0800 21 6689, sempre lembrando que a ligação é gratuita. E você ainda pode participar, mandando a sua pergunta pelo fax aqui para o Rio de Janeiro, 2232-3271. E quem conversa conosco agora, falando daqui mesmo do Rio de Janeiro, é o Alcir de Souza. Boa noite, Alcir. Boa noite, boa noite a todos. E a minha pergunta é no que diz respeito à guarda. Eu gostaria de saber, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é facultado ao menor optar com quem ele deseja ficar. Eu gostaria de saber a partir de que idade isso é levado em consideração pelo juiz e se realmente isso é levado em consideração, se essa opção é levada em consideração, partindo da premissa que eu tenho uma filha de 6 anos que demonstra interesse em passar a viver comigo e eu estou tentando obter a guarda dela. Eu gostaria de saber se o juiz levará em consideração essa decisão da menor. Olha, obrigado pela sua participação. Uma pergunta muito importante, né? Que muita gente passa por isso, né, doutor Leone? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o adolescente deve ser sempre ouvido. Mas me parece que não só o adolescente, também a criança, quer dizer, aquela até 12 anos, que é o caso da filha do telespectador. Não, de 6 anos que ele falou. 6 anos, pois é. Ela tem menos de 12, eu acho que já se manifesta, deve ouvir. O que me parece é o seguinte, o juiz, sempre que a criança puder se manifestar, ela deve ser ouvida, porque quem sabe o que passa entre 4 paredes é ela. E há coisas que só ela pode revelar, ninguém mais sabe, só ela sabe daqueles fatos. Então, me parece que ela deve ser sempre que possível ouvida. Agora, lógico, a criança com 2, 3 meses não pode ouvir porque não tem como se manifestar. Mas o juiz não está preso ao desejo da criança, porque, veja bem, pode acontecer do pai, tem uma situação econômica muito maior que a mãe, socorre sempre, e ele faz das visitações uma verdadeira Disney. Então o filho chega lá, tem de tudo, viaja e tal. E na casa da mãe, a mãe é que manda pro colégio, a mãe é que briga, a mãe é que manda ele tomar banho, escovar o dente, tal. Então ele vai querer ficar com o pai. O pai é um parque de diversões. Então o juiz não vai obrigatoriamente atender à vontade da criança, mas deve sempre que possível ouvi-la e levar em conta um estudo psicossocial. Um estudo psicossocial, tem a assistente social que vai fazer o estudo, ver se o pai ou a mãe tem condições de receber o filho, enfim. Mas ela deve ser sempre ouvida. Ok, nós temos, parece que mais uma questão de guarda, é uma questão colocada pelo Valdecir Orel, que fala de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Boa noite, Valdecir. Boa noite, senhora. A minha pergunta é muito simples. É Valdecir Orel, no sentido de eu ter um filho de 9 anos e a mãe me pegou com 3 anos de idade. E hoje ela quer brigar pela guarda do garoto. E eu falo para ela que eu não vou brigar pelo garoto. Será a escolha dele. Se ele quiser ir, muito bem. Se não quiser, que fique comigo. Essa é a minha pergunta, como que eu devo proceder? Já que ela alega e vai entrar na justiça pelo garoto. Tá. Obrigado pela sua participação, assim. Doutora Carmen. Bom, pelo que eu entendi, ele disse que não vai brigar. Então, se ele não vai brigar, o ideal seria procurar um profissional, né? Enfim, advogado, defensor, eu não sei qual é a situação do telespectador, para fazer um acordo, porque, na verdade, essa coisa de não brigar também não é o ideal, não é que a pessoa tem que brigar, mas eu acho que ele e a mãe, porque, na verdade, são os pais da criança, devem chegar à conclusão que é melhor, talvez até uma guarda compartilhada, ou seja, ficar um pouco com ele, um pouco com ela, dividir esse tempo, dividir essa participação e procurar um profissional que ponha isso num papel e seja levado a um juiz e seja homologado. Quer dizer,
o ideal seria fazer um acordo com a mãe. Me parece, pelo que eu entendi, que a mãe teria abandonado a criança e agora, passados 3 anos, me parece, ela teria voltado e estaria Interessada, né? Exatamente. Sim, mas ela estaria interessada tem em ficar com a chance. criança. Exato. Olha, eu não sei, porque aí tem que saber por que que houve, por que que essa criança ficou com ele, por que que ela voltou agora. Mas eu acho isso, se ele não quer brigar, espetacular a situação para o filho. Eles vão chegar a uma conclusão, ou ele deixa com ela, ou fica com ele, mas existe o relacionamento pai e filho, mãe e filho, que seja adequado. Eu acho que ninguém melhor do que a mãe e o pai para saber o que é bom para o seu filho. O juiz apenas é um administrador dessa situação. Mas, de qualquer maneira, eu quero recomendar para que você procure um advogado especializado, um profissional. Exato, porque, pelo que nós entendemos aqui também, você não quer expor a criança também a uma disputa, a um litígio, o que é muito justo e muito certo da tua parte. Então, procure um profissional. Eu queria voltar aqui para uma outra questão. O doutor Vitor estava falando aqui de que o casamento, enfim, é um contrato. Uma das razões porque muitos casamentos terminam, depois que a relação esfria, que é invocado nos tribunais, é a falta de algumas obrigações conjugais, né? Uma delas seria a prestação sexual, né? A mulher reclama que o marido não está tendo mais relação. É verdade, as pessoas ficaram vindo aqui, mas é verdade. A falta do sexo no casamento, enfim. Como é que o senhor vê isso? Bem, o novo código, ele diz assim, o casamento, ele pode ser desfeito através da separação, sanção, né, que é a separação quando há culpa, separação, remédio, né, quando um dos cônjuges fica doente, ou depois de 1 ano, enfim, ou pela ruptura, o abandono do lar. Nessa hipótese aí, da questão sexual, nós teríamos que tentar enquadrá-la na separação por culpa, porque toda vez que o casamento tiver um fato que torne insuportável a vida em comum, o cônjuge pode pedir aquela separação. Só que no rol do Código Civil, o doutor Leone está com o código lá, não está elencado como tornar insuportável a vida em comum a questão sexual. Todavia, tem um parágrafo único que diz: um magistrado, analisando as circunstâncias, pode considerar um outro fato insuportável à vida em comum. Então, essa questão sexual, ela pode levar, sim, ao término do casamento. Doutor Leone, queria complementar? Porque me parece que aí entra naquela questão do direito de coabitação. Coabitar não é só morar sob o mesmo teto, é morar sob o mesmo teto com manutenção de relações sexuais. Agora, veja bem, a negativa por si só não leva à separação. A negativa injustificada. E aí sim, quer dizer, aquele que se nega injustificadamente a manter relações sexuais com o outro é que pode servir de fundamento para um pedido de separação judicial. A justificada, não, jamais em tempo algum. E mais, é bom esclarecer para o público em geral. Se ela se nega a manter relação sexual com ele, ele não pode constrangê-la a manter, porque senão isso comete o crime de estupro, não é verdade? Algum penalista famoso brasileiro entendia que não quer exercício regular do direito, mas isso já está vencido na doutrina. Quer dizer, hoje, se o marido forçar a mulher a manter relação sexual, ele pode responder penalmente pelo crime de estupro. Eu complemento. No livro do professor Paulo José da Costa Júnior, ele defende ali no livro dele, né? Eu acho que o pensamento um pouco jurássico, desculpa eu falar, professor, mas o homem que tem a relação sexual com a mulher contra a vontade da mulher, não há que se imaginar pelo fato dele ser marido que ele está exercendo o direito regular de um direito consagrado, né? Então, como é que a mulher vai constranger o marido a ter relações também? Ia ficar complicado. Eu ia comentar isso. Não teria igualdade de direitos, né? Os direitos iam ficar pendentes. Né? Mas nós vamos agora a mais uma participação de um telespectador aqui do Rio de Janeiro, é o Miguel dos Santos, quem conversa conosco agora. Boa noite. Boa noite, parabéns por esse programa, que tanto valia para o nosso público. É o seguinte, uma pessoa, ela foi casada durante um período e teve desse casamento 3 filhos. Muito bem. Foi separado e foi pagando pensão por esses 3 filhos até eles atingirem maioridade. Daí para frente, foi retirando, né, aos poucos as pensões e posteriormente foi feito um divórcio. Só que na audiência do divórcio, a parte que seria da mulher, ela não compareceu porque não foi encontrado o endereço.
O juiz entendeu que não poderia ter tirado a pensão, né, da ex-esposa e de um dos filhos menores, em virtude de ela não estar presente. Eu gostaria de saber se a ex-esposa, apesar dela ter tido outro relacionamento, ter tido outros filhos com outras pessoas, se ela continua tendo direito. Olha, obrigado pela sua participação, Miguel. Doutora Carmen, como é que é isso? Bem, eu não entendi bem a situação, mas me parece que ele queria retirar ou modificar a obrigação alimentar em razão da esposa e dos filhos numa ação de divórcio, que não é recomendável nem tecnicamente possível. Para discutir a questão da obrigação alimentar é necessário uma ação própria, que pode ser ou revisão de alimento ou modificação de cláusula alimentar. Rapidamente, no final, o que eu entendi foi exatamente que no caso dela ter o relacionamento com outra pessoa, isso desobriga ao pagamento de pensão. Veja bem. Aí, nesta ação, exatamente, de revisão, se ele provar que ela tem, não é tinha, tem uma relação com outro homem, seja ela familiar, ou seja, casamento, união estável, enfim, aí sim, com essa prova, ele vai se exonerar da ex-mulher. Quanto ao filho, ele tem que ser ou maior, ele falou que é menor. Ou formado ou 24 anos. Ele falou que é menor. Então, ele ainda tem pensão. Agora, da esposa, ele tem que propor uma ação própria para provar que ela tem um relacionamento marital com outro homem, para aí ele poder. Não é no divórcio que se discute isso. Ok, nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos a seguir com o Direito em Debate. TVE, uma emissora da Rede Brasil. Direito em Debate. Divórcio é uma chance que se dá ao indivíduo para ele amar, ou melhor, errar 2 vezes. Amar é jamais ter que pedir pensão. Pensão judicial é o sistema pelo qual 2 pessoas cometem um erro, mas somente um continua pagando por ele. Alguém pode me dar o telefone de um bom advogado? Será que é isso mesmo? Quer dizer, no outro bloco, o nosso telespectador já terminou falando sobre a questão da pensão. E aí, será que amar é jamais ter que pedir pensão, Zé Fernandes? Eu não sei, perguntar para o doutor Leone. Hoje a Constituição Federal, ela garante a igualdade entre homens e mulheres. Muitos homens já começam a pensar em pedir pensão alimentícia quando as suas esposas recebem maiores vencimentos. Como é que o judiciário está se comportando diante dessa nova realidade? Essa questão do amor é realmente um tanto quanto esotérica mesmo, né? Se reparar bem, amor é uma palavrinha mágica que tem uma letra a menos que dor e uma a mais do que morte, né? Está entre a dor e a morte o amor. Daí Camões dizer que amor é fogo que arde e não se sente, não é mesmo? Agora, realmente, quando tem o desamor, deságua na separação judicial, deságua no pedido de alimento, deságua na investigação de paternidade quando há o desarmônio entre pais e filhos e tal. Hoje, com o princípio da isonomia entre homens e mulheres e entre os cônjuges, com certeza, não tem dúvida nenhuma que se o marido não tem condições de manter a sua subsistência e a mulher tem, ela pode, ele pode acioná-la para receber alimentos. Agora, no Brasil, me parece que isso tem um índice, a Carminha que tem até bastante trato aí na advocacia intensa, na área de família, o índice de alimentos concedido a homem é um índice bastante reduzido, até pelo machismo latino-americano. Os homens, até pelo próprio machismo, não solicitam tanto alimentos assim, né, não querendo ser humilhado, ser sustentado pela ex-mulher, etc, etc. Mas, em tese, é perfeitamente possível pedir alimentos. E hoje, o que é pior, o cônjuge culpado, em tese, tem direito a alimentos. Isto é, se ele é aquele marido que, segunda, quartas e sextas, batia nela com raquete de tênis, terças e quintas embebedava-se, no sábado adulterava, abandona o lar, ela entra com ação de separação judicial contra ele, ganha, prova tudo isso. Se ele não tiver os parentes elencados no artigo de lei, em tese, ele pode pedir alimentos para ela. Porque hoje a lei concede alimentos para o cônjuge culpado. E que outras mudanças o novo Código Civil trouxe? Mas na questão da pensão... Sim,